Olá, doutores e doutoras! Sejam mais uma vez bem-vindos a este canal que tem por objetivo difundirmos as aulas de Direito Penal, principalmente no período de quarentena. Então, para colaborar, nós estamos gravando essas videoaulas, ainda num formato muito rudimentar, precisamos melhorar, eu sei, mas hoje já tem uma novidade. Hoje nós já temos aí a possibilidade de poder acompanhar as aulas com os slides. São os mesmos slides que são usados durante a aula. Hoje nós podemos fazer uso aqui também. Olha que interessante. Então, é uma novidade para vocês. Agora se inscreva, porque é necessário, assim você fica sabendo de qualquer vídeo novo que é postado no canal. E se achar que é bom, curta. Se não, não há essa necessidade. Tá? Pode também não curtir, não tem importância. Até um feedback para a gente poder melhorar as aulas. Embora isso seja sempre o nosso objetivo. Pois bem, sem perder tempo, vamos lá aos princípios aplicados ao direito penal, que é a matéria que estamos estudando. Nós vimos então no nosso último encontro sobre a origem da palavra princípio. Princípio vem do latim principium, que significa a junção de duas palavras. Primus, que significa primeiro, e cipium, que é a derivação do verbo latino capio, que significa considerar. O que é um princípio, então? É algo que eu devo considerar primeiro. É algo que eu tenho que levar em consideração antes mesmo da aplicação da norma penal. Vejam, nós vimos ontem que o princípio surge não no estado de direito. O que se tem logo depois do feudalismo é a formação de um estado de direito. Esse estado que visa a igualdade formal, meramente formal. Não, a aplicação do princípio, a criação dos princípios, o surgimento dos princípios se dá em um estado democrático de direito. É um período em que se considera, muito mais do que a igualdade meramente formal, a igualdade material. Se visa a essência das situações que são encontradas na vida cotidiana e apreciadas pelo direito, sobretudo pelo direito penal. Esse surgimento acontece de fato definitivo no período humanitário, como já estudamos lá nos fundamentos históricos do direito penal. Pois bem, nós vimos que em relação ao Brasil, o artigo 1º da Constituição Federal, ele não por acaso é o mais importante dispositivo constitucional, na minha opinião, porque ele prevê o nosso perfil político constitucional como sendo o Brasil um Estado democrático de direito. E aí decorrem dessa condição os demais fundamentos do nosso Estado. Olha que interessante. Então o artigo 1º ele estabelece em seus 5 incisos os fundamentos desse Estado democrático de direito. Vejam aí, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana e os outros. Outros dois que são também importantes, mas eu destaco aí a dignidade da pessoa humana como sendo o principal, como sendo o mais importante. Então aí que está positivado o princípio da dignidade da pessoa humana. Eu passei aqui rapidamente, mas na aula de ontem nós consideramos, nós imaginamos essa pirâmide da estrutura da legislação, considerando sempre no topo da pirâmide, estrutura das normas. Nós tivemos ali a Constituição Federal, que é a nossa lei maior, essa camada intermediária formada pela legislação ordinária, onde citamos como exemplo o Código Penal e outras legislações. E aí, ordinárias. O que são legislações ordinárias? Ordinário é aquilo comum. Minha mãe me xingava muito de ordinário quando eu era criança. Se ela estiver assistindo o vídeo, vai dar risada, vai se lembrar disso. Eu nunca me importei porque ordinário significa comum. Bom, é a legislação comum, não tem nenhum demérito nisso. Na sequência, nós vimos a base da pirâmide, as resoluções, as portarias e as demais normas que regulamentam a aplicação da legislação ordinária. Então vejam, aqui nós seguimos o seguinte entendimento. As resoluções, as portarias, elas regulamentam a legislação ordinária, elas complementam. E a legislação ordinária, por sua vez, ela deve seguir o que está previsto na Constituição. E notem que acima da Constituição estão os princípios. Mas pode gerar um problema no Estado democrático de direito, no Estado onde nós temos o direito posto, ou seja, a força cogente da lei. Como então acreditar, como é que um princípio pode valer mais do que uma lei? Então, para fugir a essa celeuma, o que o nosso legislador fez? Ele consignou, tanto no artigo 1º da Constituição Federal, ali, o princípio da dignidade da pessoa humana, do qual derivam os demais princípios, e também o princípio da legalidade, como veremos adiante, no artigo 5º, inciso 30. Então, a Constituição Federal, ela prevê de maneira expressa a aplicação ou o respeito a esses dois grandes princípios, dos quais derivam os demais. Na sequência, estou fazendo aí, então, que nós chamamos de feedback.
Foi o que nós já vimos nas aulas anteriores, está passando de uma maneira mais rápida porque é um aquecimento. Então reparem aí no quadro que eu coloquei para vocês aqui ao lado, nos slides. Reparem que na última aula eu até dei um exemplo de um coração. Nós temos ali os dois lados de um coração. Um da dignidade da pessoa humana, do qual derivam todos aqueles princípios ali relacionados. Olha lá, da alteridade, da intervenção mínima, da insignificância ou bagatela, da adequação social, da confiança, da proporcionalidade, da responsabilidade objetiva. Enquanto do outro lado, nós temos os que derivam do princípio da legalidade, previsto no artigo 5º, inciso 30, da reserva legal, da taxatividade, da anterioridade da norma penal, do ne bis in idem. E, então percebam que a violação de qualquer desses dois princípios, né, vai ser um atentado contra a Constituição. Portanto, se houver uma previsão lá que viole o princípio da taxatividade, neste caso, estaremos violando o princípio da legalidade. Portanto, o dispositivo que viola o princípio da taxatividade é inconstitucional, por violação ao artigo 5º, inciso 30. O mesmo raciocínio nós vamos fazer aqui do outro lado, com relação aos princípios que estão ligados ao princípio da dignidade da pessoa humana. Perceba que eu coloquei ali embaixo um princípio que não está ligado nem à dignidade da pessoa humana, nem à legalidade. É o princípio da corresponsabilidade ou co-culpabilidade do Estado. Esse princípio ele não está ligado a nenhum desses dois dispositivos porque ele não foi acolhido de maneira expressa pelo direito penal brasileiro. No entanto, nós veremos ao final do módulo que vai ser possível a sua aplicação numa situação muito prática, numa situação muito pontual, quer seja no tribunal do júri. É um argumento que pode ser levado e muitas vezes é acolhido no tribunal do júri. Então, nós atentos a todas as possibilidades, observamos aí uma aplicação de um princípio que não foi adotado em tese, ou na prática, melhor dizendo, em teoria, pelo legislador brasileiro. Pode ser adotado na prática, como veremos mais adiante. Vamos começar então a aula de hoje falando do princípio da insignificância ou bagatela. A palavra bagatela vem do italiano coisa pequena. Muitas das nossas palavras derivam do italiano porque nós temos essa origem latina. Então, bagatela, coisa pequena. Esse princípio ele é originário do direito romano e surge com um cunho civilista e é trazido para a legislação brasileira pelo teórico alemão Klaus Hoxin. Eu sou fã de Klaus Hoxin. Se você não conhece, procure ler um pouquinho sobre Klaus Hoxin. Se quem quer seguir a carreira de advogado criminalista tem que conhecer Klaus Hoxin. Ele contribui muito. E surge para cá, ele é introduzido no nosso sistema penal em 1964. Olha o fundamento desse princípio. É que não podem ser admitidos tipos penais incriminadores que descrevem condutas incapazes de levar o bem jurídico de maneira mínima. Então, essa lesão ela tem que ser significativa, porque se assim não for, não há por que movimentar a máquina judicial. Lembre-se, como eu costumo dizer, o direito penal é a última ratio, o direito penal é a última razão, o direito penal é o pai naquela família tradicional, porque hoje nós sabemos que a família pode ser composta por 2 homens, por 2 mulheres, sem o menor problema. Porém, aquela família mais tradicional, o pai e a mãe é que tomam conta dos filhos. Em qual situação? Na situação mais grave, quem é chamado? O pai, porque a mãe toma conta da família na situação do dia a dia. Quem é a mãe, então? A mãe é o direito civil. Para quem é da FACIC, já sabe de quem eu estou falando. Não vou gravar aqui o exemplo, mas a mãe é o direito civil. E o pai, quem é? O pai é o direito penal, que só é chamado em último caso. Lembre-se que a mãe fala assim, naquela família tradicional, vou chamar seu pai. A criançada já sossega porque tem medo, porque a mão do pai é pesada. O pai, quando bate, machuca. A mãe não. Nós sabemos que a mãe, quando vai dar aquele tapinha, ela já tira um pouquinho da força, Vocês devem se lembrar disso na sala de aula, que eu sempre gosto de fazer essa comparação quando estou falando sobre o princípio da insignificância ou bagatela. Então, sendo o direito penal a última ratio, ele só pode admitir a incriminação ou mesmo a sua aplicação em questões significativas. Isso não significa, por exemplo, que devemos ignorar os crimes de menor potencial ofensivo, assim como as contravenções penais. Não se trata disso. Então, temos que respeitar aí, até vamos ver mais adiante, o princípio da legalidade. Se a norma está posta, se ela é cogente, ela deve ser obedecida. Embora, pessoalmente, eu entenda que
As contravenções penais há muito tempo já deveriam ter sido revogadas e transformadas aquelas mais significativas em crime. E aí também, em um outro momento, podemos discutir quanto às sanções a serem aplicadas. Mas é um outro momento, não é para hoje, não é para agora. Pois bem, em continuidade, quando estamos falando do crime de bagatela, né, ou princípio da insignificância, veja que interessante. Eu tenho aqui um questionamento. Nesses delitos, vejam só, vamos considerar aí de origem patrimonial, deve-se levar em conta a capacidade econômica do ofendido? Eu até coloco umas imagens aí de um certo senhor que todos conhecemos, que tem por costume, ou tinha ao menos, né, não me lembro se ainda o faz, atirar ao público aviõezinhos feitos por cédulas de dinheiro. E eu fico pensando, e se cai um desses aviõezinhos aí e um dos telespectadores, aqueles que estão assistindo o programa, telespectadores vai ser difícil, né? Um dos espectadores que estão ali assistindo o programa, se eles se apropriam dessa nota, se eles subtraem essa nota, vão pensar, R$100 é uma bagatela. Um homem como esse apresentador, será que eu posso levar isso em consideração? Será que essa pessoa estaria sendo absolvida desse furto, dessa subtração, por considerarmos os R$100 como bagatela, levando em consideração a capacidade econômica da vítima? A doutrina entende que não, assim como a jurisprudência confirma esse entendimento. Não podemos levar em consideração, então, a capacidade econômica da vítima, mas sim o valor do bem, o valor da ranhura que é feito. Até com relação aos R$100, se pesquisarem na jurisprudência, até vale uma boa pesquisa, saber qual é o limite da aceitação da bagatela, até quando pode se considerar bagatela. Vão ver entendimentos que R$100 pode ser considerado sim bagatela, mas uma coisa interessante logo nesse primeiro princípio, a sua aplicação vai depender muito das circunstâncias do caso prático. Nós temos que ver as circunstâncias do caso prático. Olha, se o sujeito está acostumado a sempre estar subtraindo R$100 de alguém, eu não posso considerar isso como bagatela. Não posso. Mas depende de cada contexto. Vamos deixar isso mais adiante. Por enquanto, vamos ficar com a ideia básica de que não posso levar em consideração a capacidade econômica da vítima para eleger o critério como sendo o crime de bagatela um elemento, né? O princípio da bagatela é um elemento para se absolver alguém numa situação como essa. Há uma outra pergunta aqui. Seria possível a aplicação do princípio da bagatela no crime de roubo? De cara, já lhe digo, não dá. Não dá, por que não dá? Porque o crime de roubo envolve violência e grave ameaça à pessoa e o direito penal não pode tutelar em circunstância alguma a possibilidade de se aceitar a violência ou grave à pessoa sendo empregada na prática de um crime. Olha aí, a doutrina e a jurisprudência considera que o princípio da bagatela não pode ser aplicado no crime de roubo. Então, como eu disse, persiste a lesão à integridade física ou psíquica da vítima. Então, não dá. Mas outros crimes contra o patrimônio é possível, como, por exemplo, no estelionato, como já vimos no furto, ou até mesmo no crime de dano. Chegamos ao princípio da alteridade ou da transcendentalidade. Olha, esse princípio não é muito comum, mas ele é bem interessante. E esse módulo começa com a seguinte pergunta: suicídio é crime? Nesse momento, se eu estivesse na sala de aula, eu tenho certeza que algumas pessoas diriam que sim. Eu só iria perguntar, então como que eu aplico a pena? Pare e pense, como que eu vou aplicar a pena? Essa é a razão lógica pela qual o suicídio não pode ser crime. Como é que eu vou colocar o sujeito que acabou de se matar respondendo um processo? Como é que eu vou colocar um sujeito que acabou de tentar contra a própria vida, conseguindo um êxito? Como é que eu vou aplicar essa pena? Deixa o caixão dele lá, sujeito morto dentro de uma cela? Não dá. Então, suicídio não é crime. E aí já surge de cara a segunda pergunta. E a tentativa de suicídio é crime? O que é a tentativa? A tentativa é uma causa de redução de pena, quando o crime não se consuma por razões alheias à vontade do agente, ou seja, algo que é fora da esfera de conduta do agente, impede que o resultado chegue. Nós temos a tentativa. Será que a tentativa de suicídio é punível? Não é. Não é por dois motivos. O primeiro deles, eu não tenho como fazer uma redução de pena daquilo que tem como pena zero. Se o suicídio não é crime, como é que eu vou reduzir a pena de 1/3 a 2/3? Impossível, não dá. E a outra razão,
é justificada pelo princípio da insignificância, ou, perdão, o princípio da alteridade, significância já foi, princípio da alteridade ou da transcendentalidade. Né? Segundo esse princípio, se proíbe a incriminação de uma atitude que é meramente interna, subjetiva do agente, se proíbe a incriminação da autolesão. É preciso que, para que se configure a prática de um crime, que a conduta atinja ao outro, ao altero, daí o princípio da transcendentalidade. Então, não cabe nesse momento aqui a possibilidade da punição da tentativa de suicídio, em razão desse princípio, e segundo o qual ninguém pode ser punido por ter feito mal somente a si mesmo. Bom, e se uma pessoa agride outra de forma consentida? Olha que pergunta interessante. O que vocês estão pensando nesse momento? Aqueles mais safadinhos estão pensando no sadomasoquismo, né? Seria o caso? Então tem umas imagens fortes aqui de sadomasoquismo, eu vou passar, por favor, não estranhe, tá ok? Olha aí, neste caso, haveria crime? A doutrina e a jurisprudência entendem que depende. Depende do que? Depende do grau da lesão. Depende do que? Se for algo que não seja significativo, não é considerado crime. Agora, lógico que a vida é um bem que é indisponível. Você não pode dispor da vida. E também, de certo modo, da integridade física. Por exemplo, o sujeito fala assim, olha, corta meu braço que eu gosto, corta minha orelha que eu gosto. Olha, aí não dá. Agora, como diz a letra da música, só um tapinha, né? Eu não recomendo a ninguém, né? Porque depois, para explicar a junção desses dois elementos, né? Violência, configurado lá no exame de corpo de delito, né? Digamos que as agressões fiquem configuradas, mas a prática sexual, olha, vai ser difícil dizer que isso não foi estupro. Então, é uma situação perigosa, é uma situação de risco. Corra dessa situação, né? Costumo brincar com os alunos, com os doutores, né? Se a moça pedir para bater, fala para ela o contrário. Ó, faz o seguinte, bate você, que aí é mais seguro. Então, uma brincadeirinha só para a gente descontrair. Mas, voltando, a conduta da autolesão. Quando alguém fere a si mesmo, isso poderia ser considerado crime? Bom, a princípio não. A princípio não. Não há porquê. Agora, se essa autolesão for uma elementar de um outro crime, aí é possível. Como, por exemplo, nós vamos ter na fraude a seguro, prevista lá no inciso 5 do parágrafo 2º do artigo 171 do Código Penal. Ali é possível que alguém promova uma autolesão visando o recebimento do seguro por meio de uma prática fraudulenta. Temos lá o exemplo de um sujeito que chegou a cortar o dedo mindinho e aí registrou um boletim de ocorrência, teve um saque vultoso na sua conta e a polícia investigou e depois descobriu que dias antes ele tinha feito um seguro, né, uma apólice de seguro, em que ele considerava lá, colocava lá os riscos da integridade física, o que é dano à integridade física, e aí a polícia acabou descobrindo que foi ele mesmo que praticou a autolesão, retirando um pedaço do dedo para poder receber o seguro. Aí então configurou-se a prática do crime, não há que se falar em princípio da alteridade. Mas o princípio da alteridade ele vai além. O princípio da alteridade ou da transcendentalidade, ele veda também a incriminação do pensamento. Eu me lembro das minhas aulas de direito penal, quando estava no primeiro período, e o professor José Arouche de Toledo, lá na Universidade de Mogi das Cruzes, né, onde eu estudei junto com a professora Priscila, que é coordenadora do curso de Direito lá da FACIC, fomos colegas de sala, faço uma homenagem à professora Priscila nesse momento, e me lembro bem do professor Arouche falando em bom italiano, né? Pensiero non paga gabella, ou seja, pensar não paga imposto, diriam os italianos. O pensamento ele não pode ser incriminado. Nesse sentido, não há o que se cogitar a punição de alguém que só pensou. Ideias, opiniões, conceitos, pensamentos meramente censuráveis podem ser tidos como imorais, mas incapazes de causar lesão ao direito penal. Então, neste caso, não há como se incriminar. Quem nunca pensou em matar alguém? Olha que proposta, hein? Quem nunca pensou em matar alguém? Todos nós já pensamos. Todos. Né? Nesses tempos de confinamento, então, corre-se o risco de termos um crime de família. Mas, brincadeiras à parte, se a pessoa não exterioriza seu pensamento, não há que haver atuação do direito penal. Então, começa por aí. Ok, doutores? Nesse sentido, vamos
passar o princípio da intervenção mínima ou da ofensividade ou do princípio do fato. Eu me lembrei de mais uma coisa interessante para dizer aqui. E se, igual vocês gostam de fazer comigo, não estão aqui presentes, então eu tenho que levantar os e se's, né? E se o sujeito dormindo, né, vira de um lado, vira do outro para a cama e começa, eu vou matar, eu vou matar. E a esposa pergunta para o sujeito que está dormindo, isso acontece, hein? Cuidado. A esposa pergunta, você vai matar quem, amorzinho? Eu quero matar aquela velha, aquela bruxa. Aí assim, que velha, que bruxa? A sua mãe, ele fala. E ela, com raiva do marido, fala que ia matar a sogra, ela grava isso e leva ao delegado de polícia e registra um boletim de ocorrência. Pergunta, haveríamos aí a prática da tentativa de um crime de homicídio? Estaria o sujeito aí incriminado nesse sentido? Não. A defesa é clara em dizer que não. Né? Nós observamos a doutrina de evidência, vimos aqui a incidência do princípio da alteridade, porque essa conduta não saiu do pensamento do sujeito. Embora ela tenha sido esterilizada, ela não chegou a causar dano significativo. E aí nós juntamos com outro princípio, né? Com o princípio da ofensividade mínima ou o princípio do fato, ou o princípio da intervenção mínima, são vários nomes. Né? Esse princípio ele se assenta desde a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, cujo artigo 8º determinou que a lei só deve prever as condutas estritamente necessárias. É a proteção política do cidadão em face do poder punitivo do Estado. A intervenção mínima tem, por conseguinte, dois destinatários principais. O legislador, que não pode sair por aí criando qualquer tipo de norma penal, ela tem que ter um significado, ela tem que ter uma relevância, e o mesmo operador do direito, que não pode sair por aí aplicando norma penal de qualquer forma. Não dá. E olha que interessante, nós juntamos esses princípios que acabamos de ver e imaginamos a seguinte situação. Viu? Um aluno na sala de aula, retirando lá com seu computador, com seu celular conectado na parede, subtraindo energia elétrica da faculdade. Vamos ver o artigo 155 do Código Penal prevê o furto, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra. E na sequência o legislador já até equipara, no próprio artigo 155, a energia elétrica a coisa móvel. Eu pergunto, esse aluno estaria praticando um crime de furto? Olha, lembre-se, eu disse logo nos primeiros dias de aula, aqui no direito penal, 1 mais 1 pode ser 3, pode ser 2, pode não ser nada. Direito penal não é ciência exata, é ciência humana. E nesse sentido, se analisarmos não só a letra da lei, mas também a incidência dos princípios, veremos que é insignificante a quantidade de energia que é subtraída ali pelo aluno naquele momento. Então, pergunto, quanto que ele levou de energia? Será que isso é recomendável? Será que o direito penal pensou nisso quando foi elaborado o crime de furto? É para esse tipo de situação? Imagine um acadêmico que está ali preocupado, né? Ele deixou a família em casa, ele deixou uma situação pendente no trabalho, ele não pode ficar sem comunicação, então ele está subtraindo um mínimo de energia praticamente indetectável da faculdade. Não tem por que movimentar toda a máquina judiciária, já tão assoberbada para perseguir um estudante de direito, ainda mais um estudante de direito, né? Então, nesse sentido, nós temos aí a não aplicação da norma. Perceba, por quê? Porque haveria violação a um princípio se aplicássemos o artigo 155 do Código Penal. Então, serve tanto para a criação de leis quanto para a situação prática, tanto para a aplicação do direito penal. Eu dei um outro exemplo aí, observe no material. Se a demissão com justa causa pacifica o conflito gerado pelo pequeno furto cometido pelo empregado, o direito trabalhista tornou inoportuno o ingresso do direito penal. Eu tive um caso em que eu resolvi dessa forma. Eu articulei a defesa nesse sentido. O meu cliente ele tinha sido demitido e a empresa, querendo fundamentar a demissão por justa causa, ela registrou um boletim de ocorrência alegando que o mesmo teria subtraído pontas de fios. Que é isso? Ele era eletricista, então ele fez uma instalação elétrica lá na empresa, no galpão da empresa, e aqueles pedaços de fio que sobraram, ele juntou tudo numa sacola e levou para ele. E aí ele fez uma emenda numa, emenda outra e acabou empregando na casa dele em uma outra situação. E o empregador registrou o boletim de ocorrência por furto. Ele até asseverou que o encarregado havia permitido que ele levasse. Mas, enfim, se o encarregado permitiu, ele acabou participando do crime porque não era dele.
era da empresa aquele produto. Mas qual a significância daquele produto? Por quanto se venderia aqueles pedaços de fio que o eletricista demorou horas emendando para fazer um tamanho razoável para ele poder empregar na casa dele? Olha, tem por que movimentar toda a máquina? Se já o demitiu por essa conduta que não foi adequada, que foi realmente errada, ponta de fio ou não, ele não deveria ter levado, mas se pergunta, precisa da incidência do direito penal na situação? Precisa da mão pesada do direito penal? Precisa da aplicação do pai? Nesse caso, ou a mãe consegue resolver, o direito do trabalho consegue resolver. Então, é mais uma aplicação desse princípio. Nós vemos aí um outro exemplo do sujeito que já é expulso do supermercado por levar um chocolate, né? Por estar ali tentando subtrair um chocolate, não precisa registrar boletim de ocorrência. E nesse sentido, é até interessante dizer, não é matéria nossa ainda, vai ficar para o futuro, mas o sujeito é pego numa prateleira do supermercado colocando um chocolate no bolso. Pergunta, já está configurada a prática do crime de furto? Porque onde está escrito no supermercado que ele é obrigado a levar esse material dentro de uma cestinha, de um carrinho até o caixa? Não há essa obrigação. Se ele colocar tudo no bolso, chegar no caixa, colocar tudo no caixa e pagar, não houve prática do furto. Olha a precipitação nesse caso, né? Ainda que ele tivesse essa vontade de subtrair a coisa ali móvel, ele ainda estaria praticando atos preparatórios. A gente vai ver no futuro uma coisa chamada iter crimes. Vai ficar isso para uma outra aula. Que o tempo já passa, já está ficando longe essa aula e eu sei que vocês têm outras matérias para verem. Então, no futuro eu vou gravar, né? Vamos continuar então aqui do princípio da confiança. Então, próxima aula, vamos pegar o princípio da confiança. Doutores, agradeço pela paciência, eu sei que o vídeo ficou meio longo, mas o intuito foi de colaborar. Bom, um grande abraço a todos, dê like aí se gostou, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos, principalmente os colegas da FACIC e da FASC. Uma boa noite a todos, se estiverem assistindo à noite, né? Um bom dia se for de manhã, uma boa tarde se for à tarde. Fica aqui o abraço do professor Márcio.